Os Estados Unidos estão atravessando uma fase crítica em sua história, marcada por sérias dificuldades internas que ameaçam sua posição como superpotência global. A ascensão de rivais como China, Rússia e Irã, além da crescente influência de blocos como o BRICS, a Nova Rota da Seda e a Organização de Cooperação de Xangai, têm colocado pressão sobre a hegemonia americana no cenário internacional. Entretanto, o maior obstáculo do país pode estar dentro de suas próprias fronteiras: o declínio das suas instituições políticas e a crise econômica interna, exacerbada por uma dívida pública que ultrapassa os 30 trilhões de dólares. Além disso, a crescente diversificação das economias globais ameaça o dólar como moeda de reserva mundial, gerando preocupações sobre a estabilidade financeira dos Estados Unidos. Em uma recente declaração, Elon Musk, atualmente à frente do Departamento de Eficiência Governamental, alertou que os Estados Unidos podem estar à beira da falência se não implementarem reformas fiscais substanciais. Musk destacou o fato de que os juros pagos sobre a dívida nacional já superam os gastos com a defesa, o que considera uma falha estrutural grave. Em sua análise, a alocação de bilhões de dólares para o complexo militar industrial enquanto o país enfrenta um colapso fiscal iminente é insustentável, e se não forem feitos ajustes significativos, o país poderá entrar em um ciclo de falência irreversível. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm exercido uma liderança indiscutível nas questões políticas e econômicas globais, mantendo uma rede de bases militares espalhadas pelo mundo e um impressionante aparato de defesa. O orçamento militar americano, que supera os 800 bilhões de dólares, é um dos maiores do planeta, mas também é visto como uma das maiores fraquezas fiscais do país. Musk tem sido um dos principais críticos desse desequilíbrio, afirmando que a imensa burocracia do setor de defesa precisa ser repensada, já que a atual estrutura sobrecarrega o orçamento federal e compromete a capacidade do governo de investir em áreas críticas, como infraestrutura e saúde pública. O déficit orçamentário dos Estados Unidos atingiu um recorde de 8 trilhões de dólares no último ano fiscal, o que Musk considera um cenário insustentável. Para ele, a única maneira de evitar uma crise financeira global é realizar uma reavaliação cuidadosa dos gastos governamentais, buscando uma gestão mais eficiente dos recursos. Em resposta a essa preocupação, o presidente Donald Trump concedeu a Musk e sua equipe poderes adicionais para implementar cortes significativos no orçamento, uma medida que, no entanto, encontrou resistência, especialmente por parte de juízes federais que questionaram a legalidade dessas ações. No plano internacional, Trump propôs cortar o financiamento dos Estados Unidos ao Banco Mundial, o que poderia ter repercussões globais significativas. O Banco Mundial, tradicionalmente um dos maiores financiadores de projetos em países em desenvolvimento, poderia ver seu poder de ação prejudicado por essa redução de recursos, o que afetaria diretamente a implementação de projetos vitais para o crescimento econômico de várias nações. Além disso, a administração Trump também iniciou uma revisão crítica das relações dos Estados Unidos com outras organizações multilaterais, como a ONU e a USAID, com Musk, por sua vez, chamando a USAID de um ninho de víbora e sugerindo seu fechamento. Essas mudanças políticas e econômicas, embora profundamente necessárias, segundo os defensores da reforma, geraram uma forte resistência, especialmente entre os democratas, que expressam grandes preocupações sobre os impactos sociais que essas medidas poderiam acarretar. Um dos maiores pontos de discordância é a proposta de cortes em programas de seguridade social, como o seguro-saúde e a previdência social, que são vitais para a estabilidade de milhões de americanos, particularmente os mais vulneráveis. Para muitas famílias, essas redes de apoio são essenciais para garantir acesso a cuidados médicos e uma aposentadoria digna, e qualquer redução nesses benefícios poderia levar a um aumento da desigualdade social e afetar diretamente a qualidade de vida de cidadãos que já vivem em condições difíceis. A pressão sobre os sistemas de seguridade social e saúde, em um momento de crescente desigualdade econômica, torna-se ainda mais sensível. Com o envelhecimento da população americana
americana e o aumento das necessidades de cuidados de saúde, especialmente entre os idosos, qualquer corte ou reestruturação desses programas representa um risco significativo para o bem-estar de uma parte considerável da população. Adicionalmente, o aumento dos custos de saúde, impulsionado por fatores como o avanço das tecnologias médicas e a inflação, exige uma atenção ainda mais urgente do governo. Musk e sua equipe estão tentando balancear a necessidade de reduzir o déficit orçamentário com a pressão por manutenção de programas essenciais, buscando alternativas que não comprometam a qualidade de vida da população. Porém, o quadro fiscal dos Estados Unidos permanece alarmante, com a dívida pública crescente e um déficit orçamentário que atinge níveis insustentáveis. A dívida nacional já ultrapassa a marca de 30 trilhões de dólares e o déficit anual se mantém em torno de 1,8 trilhões de dólares. Essa situação coloca em risco não só a estabilidade econômica interna, mas também a confiança global no dólar como a principal moeda de reserva. Caso as reformas fiscais não sejam implementadas de forma eficaz, os Estados Unidos poderão enfrentar uma crise fiscal profunda, prejudicando sua capacidade de financiar projetos internos e externos e colocando em risco sua posição como potência econômica mundial. Se a situação fiscal não for controlada, as consequências podem ser drásticas. A capacidade dos Estados Unidos de manter o nível de vida da sua população, bem como de influenciar as decisões econômicas globais, estará comprometida. O país tem sido um pilar no sistema financeiro internacional, com a capacidade de se endividar a taxas relativamente baixas devido à confiança global em sua economia. Se essa confiança começar a se abalar, o impacto poderá ser devastador, não apenas para os cidadãos americanos, mas também para os mercados financeiros globais. Apesar das resistências internas, especialmente entre os democratas, o governo Trump continua determinado a avançar com suas reformas fiscais. A administração parece estar comprometida em implementar cortes agressivos e uma reavaliação do orçamento para tentar equilibrar as contas do governo. No entanto, isso tem gerado um impasse significativo, com grupos de interesse e políticos de diferentes espectros ideológicos debatendo o impacto social dessas reformas. O governo também está pressionando por uma reestruturação dos programas governamentais para garantir que o sistema seja mais eficiente, embora muitos temam que essas medidas possam prejudicar ainda mais os mais desfavorecidos. Esses esforços têm o objetivo de controlar a crise financeira e garantir que o país possa continuar com sua política externa e interna, sem a ameaça de insolvência. A proposta de reequilibrar o orçamento através de cortes pode ser uma solução de curto prazo, mas a questão permanece: até onde os Estados Unidos estarão dispostos a ir para reduzir seu déficit e qual será o custo social dessas decisões? O governo americano se encontra em uma encruzilhada crucial, onde a decisão sobre como lidar com sua crise fiscal não apenas determinará o futuro da sua economia, mas também o papel do país no cenário internacional nas próximas décadas. As repercussões dessas mudanças não se limitam apenas para Estados Unidos. A possível redução de financiamento ao Banco Mundial pode afetar os projetos de desenvolvimento em diversas regiões do mundo, especialmente em países mais pobres, que dependem dos recursos do banco para avançar suas economias. Além disso, a perda de influência dos Estados Unidos nas organizações multilaterais pode enfraquecer sua capacidade de negociar acordos globais e prejudicar suas relações comerciais, com impactos significativos para sua posição no mercado global. Em última análise, o que Elon Musk e Donald Trump destacam é a luta interna dos Estados Unidos para equilibrar seu orçamento, controlar a dívida crescente e garantir sua posição como líder global. A grande dúvida que paira no horizonte é se os Estados Unidos conseguirão implementar reformas fiscais suficientes para garantir seu futuro econômico e político, ou se o país estará destinado a uma crise que afetará não apenas sua economia interna, mas também o equilíbrio global.